Olá, boa noite. As imagens são fortes. Dentro da igreja, o suspeito agride uma missionária. São dezenas de golpes na cabeça. O suspeito foi preso hoje e apontado pela polícia como um homem frio que teve a intenção de matar. Todo esse sangue no chão da igreja é resultado das 30 garrafadas que a idosa levou na cabeça durante um assalto. As imagens são chocantes. O homem entra na igreja e começa a conversar com a senhora. Ele chega até a sentar em um dos bancos e logo depois entra na sala de sacristia. Nessa hora, a missionária lembra que a bolsa dela está no local. Tenta entrar na sala e é surpreendida pelo criminoso, que já parte para cima dela. Muito agressivo, o bandido bate na mulher com uma garrafa térmica e ainda chuta ela. Depois de muita agressão, ele corre e a mulher se levanta. Mas não satisfeito, ele ainda a empurra antes de fugir. 13 dias nós prendemos o autor desse crime bárbaro que, na nossa interpretação, havia vontade e intenção de matar e não se deu apenas por circunstâncias alheias à vontade do autor. Qual seja, o objeto não era contundente ao ponto de causar a morte, porque foram 30 golpes, a maioria na região da cabeça, ocasionando cortes no couro cabeludo, bem como na face, descendo aqui na testa e bem perto da região do olho. 19 pontos de sutura a essa senhora de 67 anos. O crime aconteceu no dia 30 de junho, por volta das 6h30 da tarde, quando a missionária de 67 anos ajeitava a igreja para a missa no bairro Jucutuquara, em Vitória. O criminoso, de 18 anos, é morador de rua e lavava carros. Ele foi preso perto do local do crime, na pracinha de Jucutuquara, traficando. A polícia chegou até ele através de uma denúncia anônima. O criminoso é natural de Colatina e acabou de completar 18 anos. Mas mesmo com a pouca idade, ele já é um velho conhecido da polícia. Ele tem passagens por furto, por roubo e nos chamou a atenção 2 passagens criminais, 2 boletins de ocorrência, porque traçam o perfil psicológico desse indivíduo. Quais sejam? Um em que ele responde por Maria da Penha, pela Lei Maria da Penha, por ameaça de morte e agressão à sua madrasta. A polícia traça ele como um psicopata, que aparentemente parece ser um homem tranquilo, tem a fala mansa e não apresentou resistência. É um indivíduo que tem rompantes de fúria, apesar de se manter calmo a maioria das vezes. Envolvente, encantador, porém desonesto. Por isso, então, que ele nega com tranquilidade. É uma pessoa que tem que ter muito cuidado, tem que ficar segregado e agora o Estado terá que cuidar dele, né, para que ele não volte à sociedade com esse mesmo comportamento. Ainda bem que ele foi preso, né? Um caso gravíssimo. Olha, agora a gente fala do mapa de risco, ele foi divulgado agora há pouco. Vamos ver aqui no mapa, o Espírito Santo não tem nenhum município em risco alto, nenhum aparece em vermelho no mapa. São 6 municípios em risco moderado: Alegre, Una, Ibitirama, Divino São Lourenço, Mantenópolis e Ecoporanga. E 72 municípios em risco baixo para a Covid aparecem em verde no mapa, ou seja, toda a Grande Vitória está em risco baixo. A taxa de transmissão em todo o estado está abaixo de 1, o que é considerado muito bom. Há uma semana, 53 cidades capixabas não registram mortes por Covid-19. Uma ótima notícia, né? Além disso, o estado tem o menor número de pessoas internadas em UTI nos últimos 7 meses. E tudo isso graças à vacinação. A esperança vem em doses, na maioria das vezes são necessárias 2. E é essa espetadinha da vida que vem lutando e, pelo visto, vencendo a batalha contra o coronavírus. Mais de 50 cidades do Espírito Santo já estão há uma semana sem registrar mortes causadas pela Covid, exatamente por conta da vacina. Nestas últimas 13 semanas é o momento que o Espírito Santo mais está vacinando. Então, o que tem de novo para explicar essa queda nos óbitos, nas internações e nos casos é exatamente a vacinação. Nós estamos vacinando na plenitude dos nossos serviços. O Espírito Santo tem em todos os municípios vários locais que fazem vacinação. Hoje os municípios estão vacinando em horário ampliado, em finais de semana. O painel Covid, infelizmente,
continua se atualizando. Mortes todos os dias, novos casos também. Mas os dados estão caindo. Além da vacina e do bom senso de quem se cuida, outras alternativas ajudam a encurralar o inimigo. É por isso que testar, testar e testar virou uma máxima no estado. Não precisa de encaminhamento. Se a pessoa se sentiu na necessidade porque esteve em algum local, acha que de alguma forma se colocou em risco, ou vai viajar, ou alguma outra condição, ela pode entrar na internet, acesso do cidadão no portal do Governo do Estado do Espírito Santo, agendar ali a sua testagem, hoje já em 4 pontos, e a gente espera que a gente vai ampliar ainda mais essa possibilidade de testagem aqui no estado. O número de pessoas internadas em UTIs para poder tratar a forma mais grave da Covid está caindo. Essa semana, 406 pessoas ainda estão em UTIs, tratando a forma mais grave, isso em unidades públicas. É o menor número registrado em 7 meses. Para você de casa ter uma noção, num momento mais complicado da pandemia no estado, em abril deste ano, mais de 900 pessoas ocupavam um leito. No início do ano, o Espírito Santo ultrapassou 90% de ocupação de leitos de UTI. A situação era alarmante. Profissionais da saúde à beira da exaustão. Agora, com a situação mais branda, o cuidado fica mais efetivo. Hoje, nas UTIs, nós temos pacientes internados de todos os perfis, até os mais graves e os menos graves. Mas o que nós estamos vendo é que a mortalidade ela tem reduzido. O nosso mantra continua o mesmo. Máscara, higienização das mãos com álcool em gel, ainda não dá para aglomerar e para reforçar, vacina, vacina, vacina. As pessoas hoje elas têm a garantia do acesso à vacina. Procure saber na sua cidade quando é a sua vez de tomar a primeira dose. E se você já tomou a primeira, procure saber quando vai tomar a segunda. Já tem uma data lá pré-agendada, verifique o momento exato. Não deixe de tomar a segunda, porque a segunda dose ela consolida a resposta imunológica de cada um de nós. Começou com boa notícia, vamos terminar com boa notícia também. Com o andar da aplicação das vacinas e a distribuição de mais imunizantes pelo Ministério da Saúde, poderemos ter, segundo a Secretaria de Saúde, um presente de Natal coletivo. A gente espera que em agosto, no final de agosto, início de setembro, mais tardar, todos já tenham tomado a primeira dose da vacina contra a Covid, acima de 18 anos. E daí, mais algum tempo adiante, no máximo 3 meses, tomando a segunda dose. Então, é possível sim que até o fim deste ano, toda a população do Espírito Santo que tenha mais de 18 anos já tenha tomado a sua segunda dose. Belo presente de Natal, né? Agora a gente atualiza os dados da pandemia. Nas últimas 24 horas, 12 pessoas perderam a vida no estado por complicações da Covid. 1.077 pessoas tiveram contato com o vírus. Até hoje, o Espírito Santo teve 11.707 óbitos, 532.524 casos confirmados e mais de 509 mil pessoas que conseguiram se recuperar da doença. 3 pessoas foram assassinadas por dia aqui no estado no ano passado. Foi o que constatou o Anuário de Segurança do Estado. E este aumento da violência pode estar relacionado à pandemia. 2020, o ano que a pandemia começou no estado e também o ano que a violência aumentou no Espírito Santo. Mais de 1.200 mortes violentas foram registradas, um aumento de quase 30% se comparado com 2019. Somos o 7º estado onde mais mortes violentas intencionais aconteceram no país, segundo o Anuário de Segurança Pública. Em 6 cidades, a taxa de mortes foi maior que a nacional, que é de 23,6%. Cariacica chegou a 49. Mas, afinal de contas, o que gerou esse aumento? A própria pandemia. Desemprego e todo o temor que a própria pandemia trouxe levou as pessoas a um estágio de alto estresse. E aí a gente tem algumas vítimas frutos dessa violência dentro do lar. Mas também ainda continuam aquelas disputas por territórios para o tráfico de drogas. A Secretaria de Segurança Pública também reconhece a Covid-19 como um dos fatores de aumento das mortes violentas no Espírito Santo. Nós tivemos que redirecionar os nossos esforços da segurança pública para atuações em conjunto, em barreiras sanitárias, em fiscalizações de estabelecimentos comerciais junto com o Corpo de Bombeiros,
E, além disso, a criminalidade não parou, o tráfico aumentou, as crianças ficaram fora das escolas, desemprego muito forte, renda diminuiu da família, então isso tudo é um fator preponderante para o aumento da criminalidade, principalmente do fomento, tráfico de entorpecentes, e aí nós estamos falando dos homicídios, o aumento pode passar por aí. Um crime que foi registrado durante esse período foi a chacina da Ilha do Doutor Américo. 4 pessoas foram mortas na ilha que fica na Baía de Vitória, entre Cariacica e a capital. O crime chocou o estado. Um vídeo das vítimas sendo rendidas antes de serem executadas circulou pelas redes sociais. O anuário leva em consideração também o latrocínio, o roubo seguido de morte. Foram 39 em 2020 contra 26 no ano anterior. Em setembro, você viu aqui no TN que o empresário José Geraldo Riso, de 61 anos, foi assassinado em Jardim Limoeiro quando levava um malote de dinheiro para ser depositado em um banco. Em outubro, Josia dos Passos, de 53, foi baleado no rosto ao reagir a um assalto em uma distribuidora em Jardim Bela Vista, também na Serra. 1.200 mortes significa que por dia cerca de 3 pessoas foram assassinadas intencionalmente no Espírito Santo no ano de 2020. Apesar desse número, que assusta bastante, a Secretaria de Segurança Pública já apontou: houve redução, uma queda no número de mortes no Espírito Santo nesse primeiro semestre de 2021. Tivemos uma diminuição de 8,5% no primeiro semestre de 2021 em relação a 2020. São muitas armas de fogo apreendidas. No primeiro semestre foram 2.193 armas de fogo apreendidas, retiradas das ruas. Isso dá uma média de 13 armas de fogo por dia, sempre destacando que 80% dos homicídios no Espírito Santo são cometidos com arma de fogo. A Secretaria de Segurança Pública do Estado afirma que está empenhada e que pretende diminuir ainda mais os números da violência no Estado. Essa é uma batalha nossa, continuar forte com as nossas polícias, principalmente em cima de traficante e homicida. 2 pessoas ficaram feridas em um grave acidente na BR-101 em João Neiva. A batida envolveu 2 carretas. Uma delas caiu de uma ribanceira. A cabine da outra foi arrancada. O acidente aconteceu no começo da tarde e a rodovia teve que ser parcialmente interditada. Os feridos foram socorridos, um deles em estado grave. Os 2 foram levados para hospitais da região. Em Cariacica, olha só onde foi parar a carreta, depois de bater em um caminhão cegonha. O acidente foi na rodovia do Contorno. Apesar da gravidade, ninguém ficou ferido. O trânsito teve que ser totalmente interditado devido ao acidente, mas já foi liberado. A seguir, empresário é preso acusado de aliciar adolescentes. Já. 2 juízes foram afastados da função por suspeita de venda de sentenças no Espírito Santo. Os 2 ainda estão proibidos de se aproximar num raio de 500 metros do Fórum da Serra, onde atuam. A medida foi solicitada pelo Ministério Público para evitar que os juízes Alexandre Farina Lopes e Carlos Alexandre Gutmann atrapalhem as investigações em São Alvo. A decisão de afastamento foi unânime entre os desembargadores do Tribunal de Justiça. As investigações apontam que Alexandre Farina interferiu em um processo julgado por Carlos Gutmann em 2017. A sentença seria em benefício de um empresário que, em troca, teria pago um valor aos juízes. O ex-policial civil, Hilário Frasson, também estaria envolvido no esquema, intermediando a negociação. O caso segue em segredo de justiça. O empresário de 38 anos é suspeito de aliciar menores. Ele pagava as adolescentes para praticar atos sexuais, mas dizia para a família que estava contratando as jovens como estagiárias na empresa. Pelo menos 4 meninas entre 15 e 17 anos seriam vítimas de um empresário capixaba. Segundo a polícia, o homem de 38 anos pagava R$ 1.200 por mês para jovens manterem relações sexuais com ele. Ele ofertava R$ 1.200 para essas adolescentes para que elas ficassem com ele durante o mês todo, e mais R$ 200 para cada adolescente que essa vítima indicasse para ele. O homem entrava em contato com as meninas através das redes sociais. Ele fazia a proposta e pedia para que elas contassem para os pais que fariam um estágio na loja dele. Um dos pais começou a desconfiar da relação da filha
com o suposto chefe dela. Então, ele olhou o celular da menina e encontrou mensagens. Foi aí que ele descobriu o crime e acionou a polícia. Os pais desconfiaram por conta do horário, por conta também dessa quantia de dinheiro que elas transportavam. Isso tudo fez com que eles desconfiassem, pegassem o telefone celular da filha e noticiassem o fato à nossa delegacia. O acusado mora no Barro Vermelho, bairro de classe média alta em Vitória. Ele teria uma loja de autopeças em Santa Lúcia, também na capital. Hoje a polícia cumpriu busca e apreensão nesses locais e em mais 4 outros localizados em Cariacica e Vila Velha. Ele levava essas adolescentes para lanchar, muitas vezes ele levava mais de uma para não levantar suspeita. Ele também orientava que essas adolescentes falassem para os seus pais que estavam estagiando na empresa dele e, posteriormente, levava essas vítimas para motéis, sempre ofertando e entregando dinheiro para essa prática de atos sexuais. A aliciação de menor acontecia há cerca de 1 ano e a polícia acredita que outras 6 meninas também foram vítimas. Ele negou que praticou ato sexual com adolescentes, mas admitiu que sim, que pagava para pessoas para a prática desse ato sexual e filmava esse ato sexual, inclusive em sua empresa. Esse é o resultado de uma operação que aconteceu em todo o país. Só aqui no Espírito Santo, 6 pessoas foram presas por estupro de crianças e adolescentes e outras 34 foram indiciadas pelo mesmo crime. Pelo que nós constatamos, as adolescentes são de periferia, que elas são atraídas pelo dinheiro e muitas vezes elas nem conseguem se identificar como vítimas. O suspeito não foi preso, pois não havia flagrante, mas segundo a polícia continua sendo investigado. A justiça está atrás do deputado estadual Capitão Assunção. A juíza da 5ª Vara Criminal de Vitória expediu um mandado de intimação contra o deputado, mas o parlamentar não foi encontrado pela justiça após a determinação de que ele apagasse uma postagem feita em uma rede social considerada difamatória sobre o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes. O parlamentar não foi encontrado pela Justiça em seu gabinete na Assembleia Legislativa. A Assunção foi condenado a apagar um vídeo publicado no Instagram em junho, onde faz ataques ao secretário estadual de Saúde. O vídeo, na verdade, é uma montagem. A seguir, o estado recebe mais de 60 mil doses de vacina contra a Covid. É um instante só. Hoje, os municípios capixabas já receberam mais um lote de vacina contra a Covid. As mais de 66 mil doses da AstraZeneca chegaram ontem à noite no aeroporto de Vitória e hoje já foram distribuídas. São 66.250 doses que vão completar o esquema vacinal com a segunda dose do imunizante. O estado também recebeu do Ministério da Saúde mais de 175 mil seringas com agulhas que serão utilizadas na imunização contra a Covid. Essas novas doses que já chegaram ao Espírito Santo estão aqui no painel vacina. Inclusive, a gente ultrapassa os 3 milhões de doses, as 3 milhões de doses recebidas. São 3.035.330 doses que o Espírito Santo recebeu até hoje. Aplicou 1.813.737 primeiras doses e 705.577 segundas doses. Antes da gente encerrar, a gente tem uma informação importante. O governador do estado fez um pronunciamento, começou depois das 7 horas da noite. O Tribuna Online já tem a informação aqui pra gente. Os alunos terão presença obrigatória nas escolas a partir do dia 26 de julho. Então é um rodízio que passa a ser por dia e não mais por semana. Essa foi uma informação importante anunciada pelo governador, então os pais e as escolas já devem se preparar. Os detalhes você pode acessar tribunaonline.com.br. Boa noite para você, excelente fim de semana, até segunda-feira.